Pode baixar. Ele vai cortar isso. Olá, queridos. Boa noite. Espero que vocês tenham tido um domingo abençoado, um dia bom de descanso, de comunhão com a família. Chegamos à segunda parte desse domingo especial que eu estou passando com os irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Mais uma vez agradeço ao pastor Jeconias o convite. E também quero dizer para todos que estão acessando o canal, que não fazem parte da igreja, mas estão acessando o canal, seja bem-vindo. Você está no canal da Igreja Batista Nova Esperança. E nós estamos num domingo especial, um domingo de missões. Pela manhã nós estivemos falando sobre uma teologia bíblica de missões, como poder organizar a nossa vida, a nossa teologia, e assim poder fazermos missões de forma bíblica, centrada no propósito final das missões, que é a glória do nosso Deus. Agora à noite nós vamos conversar um pouco mais sobre missões, agora numa perspectiva mais voltada para a igreja. Pensando sobre esse tema, igreja missional não entra de quarentena. Esses últimos dias, como os irmãos bem sabem, em vários estados do Brasil, aqui no Amazonas não foi diferente, creio que aí no Pará também não, várias comunidades, igrejas foram em obediência aos decretos municipais, estaduais, tiveram que ter os seus cultos públicos, que esses cultos então acontecendo de forma online, como agora está acontecendo e os prédios fechados. Mas, como os irmãos bem sabem, a igreja não é o prédio, não é o espaço onde as pessoas se reúnem, mas o povo de Deus que ali se reúne. Por isso, esse povo, essa igreja, jamais entrará de quarentena. E eu gostaria de pensar sobre esse tema com vocês à luz do texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. E então nós vamos ler esse texto e então tirar os princípios, as verdades contidas nele, assim para o nosso coração. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Atos capítulo 11, a partir do verso 19, diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos crendo se converteram ao Senhor, e a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e te pedimos que ela fale ao nosso coração, que ela nos confronte, nos conforte e nos console. E que essa mensagem, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja.
que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha, redentor meu. Muito bem, queridos. Igreja missional não entra de quarentena. A igreja aqui, nesse exato momento, estava passando por uma dificuldade, não é? Uma grande tribulação. O texto já diz, os que foram dispersos por conta da tribulação que sobreveio a Estevão, não é? Aquela morte que aconteceu ali no capítulo 7. Nós chegamos então na narrativa de Lucas, num espaço, né? Num tempo da revelação aqui que ele coloca no livro de Atos, na sua narrativa histórica, numa parte que nós chamamos quando o livro vai dobrar, ou seja, quando o livro vai passar de uma fase, da primeira fase para a segunda fase. A primeira fase aqui, o que nós temos é o evangelho sendo pregado somente aos gentios, concentrado em Jerusalém, foi ali um pouco a Samaria, mas a partir do capítulo 11, não apenas o povo-alvo vai mudar, que agora os judeus vão ser não deixados de lado, mas a ênfase vai ser deixada para eles, né? Deixada de ser dada a eles, e agora vai ser voltada aos gentios. E não apenas o povo-alvo, mas também o protagonista da pregação a esse povo, que é agora o apóstolo Paulo, não é? Começa por Saulo, mas aqui já é o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 9 da sua conversão, dá uma pausa, e a partir então do capítulo 11, Saulo começa então a aparecer na narrativa histórica de Lucas. E nesse contexto, a igreja está passando por uma tribulação, uma perseguição. E talvez essa perseguição fosse uma forma de parar o crescimento da igreja, de parar a edificação da igreja, de parar a obra missionária que a igreja naquele momento estava sendo chamada a cumprir. Mas não foi isso que aconteceu. Porque uma igreja, quando ela tem essa característica missional, eu vou já explicar o que significa isso, nós vemos que quando essa igreja carrega essa marca, não existe nada que possa frear o ministério dessa igreja. E é o que nós percebemos aqui no capítulo 11 de Atos. E eu gostaria de afirmar junto a vocês que igreja missional é a igreja que compreende seu chamado e entende o seu papel no processo do plano redentor de Deus na história. Igreja missional é aquela que sabe qual é o seu propósito dentro do plano redentor de Deus. E é necessário nós pensarmos que igreja missional, ela compreende o seu papel e ela, em primeiro lugar, também entende que não é a igreja, ela, que possui uma missão nesse mundo, mas sim o Deus que possui uma igreja no mundo para a sua missão. Ou seja, a igreja não é detentora da missão, a igreja não tem a sua missão aqui. Nós não somos donos da missão, nós não somos os pensadores da missão, nós não somos aqueles que vão que são os idealizadores dessa missão. Nós somos, na verdade, um instrumento de Deus aqui nessa terra para realizar essa missão. Afirmando isso, eu gostaria de pensar junto com vocês que o Covid-19, essa pandemia que nós vivemos nos nossos dias, não fez nenhuma igreja fechar. Nenhuma. Apenas, os decretos municipais restringiu o acesso aos prédios de reuniões. Ou seja, uma igreja que não evangeliza, que não discipula e vive os valores do reino, causando impacto na sociedade, essa igreja já está de quarentena há muito tempo. Se sua postura, agora falando de forma mais individual, se a sua postura como discípulo do Senhor Jesus não é ser um discípulo missional, você está de quarentena espiritual há muito tempo. Se a sua postura não é de um discípulo missional, você já está de quarentena espiritual há muito tempo.
Agora, o que é ser missional? O que é ser uma igreja missional? Como afirmamos ainda há pouco, uma igreja missional é aquela que compreende o seu papel no processo de redenção que Deus está fazendo na história. Nós nos encaixamos dentro desse plano. Nós nos encaixamos aonde ou no que Deus está fazendo na história. Eu gostaria de afirmar que esse texto que lemos, a mensagem central dele é essa. A igreja missional é a comunidade onde a proclamação do evangelho produz conversão, transformação e ação prática do cristianismo. Pense nessa afirmação, queridos. A igreja missional, o discípulo missional, aquele que está engajado na missão, engajado no que Deus está fazendo na história, é aonde essa comunidade ela promove, não é, a proclamação do evangelho, e essa proclamação produz a conversão, e esse evangelho proclamado produz transformação e também a ação prática do cristianismo. Vamos ver então essas 3 lições sobre a igreja de Antioquia. O que nós podemos aprender sobre ser missional, sobre se encaixar no plano redentor de Deus na história, a partir de Atos capítulo 11. Observando então as 3 lições contidas nessa perícope. A partir do verso 19, o que nós temos aqui é que uma igreja missional, um discípulo missional, em primeiro lugar, ele é intencional na evangelização. Intencional, querido. Ou seja, nós fazemos, somos impulsionados a fazer, mas não é obrigado, não é uma coisa que você segue uma regrazinha, você se encaixa, você faz porque o pastor pediu. Não, ela tem intencionalidade em pregar o evangelho. Veja só que a partir do verso 19, nós temos o relato de que quando a dispersão, quando todos esses foram espalhados por vários lugares aqui, não é? Eles foram para Fenícia, Chipre, Antioquia, e nessa caminhada todos eles iam falando o evangelho, todos eles iam comunicando. Mas tem uma expressão aqui que eles só priorizavam em primeiro lugar falar aos judeus. Mas veja que a partir do verso 20, o destaque de Lucas está para alguns, e esse alguns não leva nome, essas pessoas são anônimas, e esses missionários anônimos, no texto aqui vai nos dizer, que eram de Chipre e outros de Cirene, foram até Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Veja que aqui temos uma intenção da comunicação do evangelho. Na verdade, essa intencionalidade partia de uma obediência escrava à palavra. E isso nos leva a pensar que o que eles estavam fazendo aqui, essa intencionalidade na pregação do evangelho, nada mais era do que uma obediência a Atos capítulo 1, verso 8, quando o Senhor Jesus disse que eles deveriam ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. E isso de forma simultânea. Eles estavam voltando, eles estavam obedecendo a palavra de Deus. Queridos, para nós, como igreja, se você quer ser um discípulo missional, se você quer ser um discípulo que se encaixa no plano redentor da história que Deus está fazendo no mundo, você não precisa inventar nada novo. Você simplesmente precisa obedecer a palavra de Deus. Nós somos chamados a pregar o evangelho em obediência à palavra de Deus. Nós vemos aqui a obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos a mensagem da igreja. E a mensagem da igreja é o evangelho. Veja no verso 20, que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Não eram os costumes lá de como ser um cristão de Cirene ou de Chipre. Não eram os costumes que eles haviam aprendido com outras pessoas, mas sim o evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos pensar e avaliar
se a nossa mensagem ela fala do Evangelho do Senhor Jesus ou se ela fala sobre costumes de homens, tradições da nossa denominação, do que a gente acha o que é o Evangelho. Não é o que a gente acha sobre o Evangelho, não é o que a gente pensa sobre o Evangelho, mas é o que a palavra de Deus fala sobre o Evangelho. Anunciar o Evangelho é anunciar a vida de Cristo, a sua obra de redenção, a sua obra vicária na cruz do Calvário. Isso é falar do Evangelho. É anunciar a boa notícia, a palavra de arrependimento. Precisamos concentrar a nossa mensagem na pessoa de Cristo Jesus. Vivemos um tempo em que, o tempo que eu chamo o tempo do achismo. É um achismo para cá, é uma junção de coisas para lá, é uma mistura de situações. Eu penso isso, eu penso aquilo. Meus irmãos, não é o que a gente pensa, mas é o que o Evangelho de Deus revela na sua palavra. E esse Evangelho fala sobre arrependimento, esse Evangelho fala sobre confronto, esse Evangelho aponta a doença do coração do homem, ao mesmo tempo que aponta a solução para essa doença, a cura para essa doença. Vemos também que quando uma igreja é intencional na evangelização, a mão do Senhor está sobre essa igreja. E essa mão do Senhor aqui representa o controle soberano de Deus. O verso 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Vemos também aqui que e muitos crendo se converteram ao Senhor é o poder do Espírito Santo agindo, produzindo conversão. E nos faz lembrar, irmãos, não é repetitivo nós estarmos lembrando sempre que quem promove conversão é o Espírito Santo dentro da igreja. Nós vemos hoje muitas pessoas se acostumando à vida eclesiástica, se acostumando a sentar nos bancos das igrejas, se acostumando e se encaixando dentro dessa cartilha evangelicalista ou dentro dessas normas. E às vezes as pessoas se acostumam com isso, em aprender a ser evangélico, aprender a ser um crente. Irmãos, nós não aprendemos a ser crente. Nós não devemos apenas nos acostumar a ser crente, mas nós precisamos ter dentro do nosso coração uma obra do Espírito Santo que transforme, que molde, que mude a nossa vida de dentro para fora. E a gente sabe que a única forma de isso acontecer é o poder do Espírito Santo agir dentro do nosso coração, produzindo conversão verdadeira. Quando nós somos intencionais na evangelização, nós vamos ver que a nossa vida vai estar em obediência à palavra de Deus. Nós vamos observar que a nossa mensagem vai estar centrada no Evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos ver a mão do Senhor aprovando o nosso ministério. E nós vamos ver o poder do Espírito Santo produzindo conversão na vida daqueles que estão nos ouvindo. Ser intencional na evangelização é isso, irmãos. É ter esses valores aqui descritos. Obediência à palavra, ter a mensagem do Evangelho centrada em Jesus Cristo, ter a mão do Senhor como aprovação e controle soberano sobre o nosso ministério e tendo o poder do Espírito Santo agindo e produzindo conversão verdadeira. Isso é ser intencional na evangelização. Mas nós temos uma segunda lição nesse texto. E a segunda lição desse texto é que essa igreja era intencional também no discipulado. Ser intencional no discipulado, irmãos, é dar prioridade ao que acontece aqui, a partir do verso 22. Diz o texto que a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Veja só a descrição no verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Queridos, Barnabé, não pela soberania de Deus e controle absoluto da história, Deus separa um dos melhores discipuladores do princípio da igreja aqui na história
do nascimento da igreja e edificação da primeira igreja aqui neotestamentária. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus verdadeiramente. Esse homem é separado por Deus, direcionado para ir até Antioquia e avaliar a preocupação, claro, né? Chegou isso, a notícia, né? Olha, a igreja de Antioquia está bombando. A igreja está crescendo, está arrebentando. Imagina você, não é? Naquela época não tinha canal de YouTube, naquela época não tinha página de Facebook, mas mesmo assim essa igreja, as notícias boas, né, dessa igreja chegou até Jerusalém. Logo, a preocupação, vamos enviar alguém para saber qual o evangelho, como essas pessoas estão se comportando lá em Antioquia. Manda um avaliador. Talvez Barnabé tenha ouvido, né, dos líderes da igreja de Jerusalém: olha, se o negócio não estiver bom lá, se eles estiverem pregando um outro tipo de evangelho, se eles estiverem corrompendo o caminho, chega lá e muda tudo. Mas o verso 23 diz: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Veja que, em primeiro lugar, ele chegando lá, ele viu a graça de Deus. E isso provocou alegria no coração de Barnabé. Queridos, eu aprendo aqui uma verdade muito grande sobre uma cultura de discipulado dentro de uma igreja. A inveja, ela pode acabar com uma cultura de discipulado dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque a inveja é uma doença incapacitante e que freia a cultura discipuladora na igreja. Veja só que Barnabé poderia ter chegado lá e olhado, né, a graça de Deus agindo e pensado: opa, Jerusalém não está assim. A nossa igreja lá em Jerusalém está assim. Por que esse povo está assim? Eles acabaram de receber o evangelho, essa igreja acabou de nascer, e nossa igreja lá em Jerusalém é muito mais antiga e não está talvez desfrutando de tudo que eles estão passando aqui. Lá é só perseguição, aqui tem alegria, tem disposição dos irmãos. Ao invés de Barnabé encher o seu coração com inveja, Barnabé enche o seu coração de alegria. E deve ser isso, irmãos, que deve acontecer com nossa vida também. Quando nós olhamos o progresso espiritual na vida de alguém, nós precisamos nos alegrar ao invés de invejar. Quando nós vemos que um irmão em Cristo está caminhando de forma mais com afinidade com o pastor está discipulando essa família, está acompanhando essa família, no nosso coração não deve provocar aquele sentimento: nossa, o pastor visita mais essa família do que a minha. Nossa, esse irmão aí ganhou esse cargo, acabou de chegar na igreja, já ganhou esse cargo, e eu não, estou aqui há anos sentado nesse banco e não sou observado por ninguém. Queridos, nós precisamos arrancar esses sentimentos de inveja que muitas das vezes tomam conta do nosso coração e ver o progresso espiritual na vida dos nossos irmãos e nos alegrarmos, assim como foi no coração de Barnabé. Porque uma igreja que é intencional no discipulado, a inveja não deve ter lugar. Não deve ter lugar. Mas veja só você, que o texto continua, o verso 23 diz: e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Me parece aqui que desnecessário, não é? Ao primeiro olhar no texto, a gente pensa: mas o povo já estava alegre, o povo estava caminhando bem. Barnabé até se alegrou, né, com a graça de Deus sendo derramada na vida daqueles irmãos. Por que exortação aqui? Por que exortar? Parece que a palavra exortação que é uma palavra dura e não combina. Mas não, querido, numa cultura, numa igreja onde a cultura de discipulado acontece, exortação deve ser algo sempre presente. Sabe por quê? Porque é necessário ensinar o novo convertido, a pessoa que já está há muito tempo no evangelho, a ficar firme na palavra, nas práticas espirituais, na devoção, no culto, no servindo. O que Barnabé está tentando fazer é fugir da superficialidade espiritual. Muitas das vezes nós nos acostumamos com a nossa vida espiritual. Não, só isso aqui tá bom. Vim domingo pela manhã na igreja, participar da EBD, 2 domingos à noite, ou então a gente reveza, né, participar 1 ou 2 vezes num pequeno grupo. Muitas das vezes nós olhamos para isso, para a nossa condição
de vida espiritual e nos conformamos. Mas Barnabé aqui faz diferente, ele exorta o povo. Olha, tá bom, mas nada está tão bom que não possa ser melhorado. Nunca vamos estar, irmãos, suficientemente fortes espiritualmente, bem, prontos. Negativo. Enquanto estivermos aqui em cima dessa terra, a guerra espiritual vai acontecer. E combatemos tanto o que está aqui dentro, nosso velho homem, quanto as interferências externas, com exortação no nosso coração, com discipulado. Por isso é necessário a gente se colocar debaixo da liderança de alguém, para sermos exortados, para sermos confrontados, para sermos direcionados, discipulados. A verdade é que todos nós, ou precisamos estar discipulando alguém, e ao mesmo tempo que estamos discipulando alguém, nós também precisamos estar sendo discipulados por alguém. No linguajar aqui do Novo Testamento, sempre nós vamos precisar, como Paulo, estarmos acompanhando vários Timóteos, mas também precisamos de Barnabés nas nossas vidas, nos discipulando, nos exortando, nos acompanhando. Mas nós percebemos, a partir do verso 24, outra lição, que o texto diz, Lucas para e faz aqui uma descrição do caráter de Barnabé. O verso 24 diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja que essa exortação, Barnabé chegou ali em Antioquia e começou a exortar o povo, não com autoritarismo, não com um legalismo, mas Barnabé exortava o povo a partir do seu caráter, do seu exemplo. Barnabé trouxe, por meio de sua vida, uma característica imprescindível no cristianismo: vida exemplar, que é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. O texto descreve porque era um homem bom, fé. Ou seja, Barnabé tinha uma vida atraente. Barnabé exortava pelo exemplo. As pessoas olhavam para a vida de Barnabé e viam nele um exemplo a ser seguido. Queridos, como nós precisamos resgatar em nós isso. Nos preocuparmos que enquanto nós estamos aqui, não apenas sentados ouvindo essa mensagem, mas quando estamos no nosso trabalho, quando estamos indo para as nossas escolas, faculdades, quando nós estamos liderando alguém, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos em todas as outras facetas das nossas vidas, nós estamos sendo observados, nós estamos sendo acompanhados. Nós vivemos numa tendência hoje que poucas pessoas têm se preocupado na leitura bíblica. Mas apesar das pessoas não estarem lendo a Bíblia, elas leem a nossa vida. E nós precisamos tentar, pela graça do Senhor, sermos uma Bíblia aberta para essas pessoas. Onde elas possam aprender sobre casamento, onde elas possam aprender sobre honestidade nos negócios, onde elas possam aprender sobre cuidar do marido, cuidar da esposa, onde elas possam aprender como ser bons filhos. Ou seja, quando as pessoas olharem para o seu casamento, elas precisam ver a carta aos Efésios aberta no capítulo 5. Quando elas querem aprender sobre criação de filhos, elas precisam ver provérbios nas nossas vidas. Quando elas querem aprender sobre estar contente em qualquer circunstância, elas precisam ver as histórias de Abacuque, os livros de Salmos nas nossas vidas. Quando as pessoas precisam, e elas sempre estão precisando de uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, elas precisam olhar para as nossas vidas e verem e observarem nas nossas vidas os cumprimentos das promessas de Deus, das verdades bíblicas estampadas nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, pela graça, e tão somente pela graça, sermos uma Bíblia aberta para o povo,
onde o povo possa olhar para as nossas vidas e ver esperança, e ver integridade. Barnabé exortava e discipulava pelo exemplo, e é assim que nós precisamos ser. E Barnabé também exortava e discipulava com um exemplo maravilhoso, o exemplo da humildade. Aonde você deve estar pensando? Aonde você está vendo humildade aqui nesse texto? A palavra humildade não aparece, mas sim uma atitude humilde no texto. Veja que no verso 25 diz: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé aqui, segundo o relato de Lucas, foi em busca de ajuda. Barnabé, eu percebo aqui pela descrição do texto, Barnabé era aquele pastorzão do abraço, aquele cara que chega, que consola, que chora junto. Mas me parece que Barnabé observou na sua própria vida que ele não era voltado tanto para a doutrina, para o preparo. Não que ele não conhecesse boa doutrina, não que ele também não lembrasse de todos os ensinamentos do Senhor Jesus, né, que era a doutrina da época. Né, o que eles recebiam de doutrina, que eram os ensinos de Jesus, a nova interpretação das leis e dos profetas à luz de Jesus. Barnabé sabia de tudo isso, mas Barnabé percebeu que ele precisava de ajuda para fazer esse ministério em Antioquia. E ele sabia que naquele momento, aquela comunidade precisava disso. Por isso que ele foi à procura de Paulo, não é? Ainda Saulo, aqui o texto diz Saulo, não é? Mas sabemos que é Paulo aqui, o nome apenas ainda não havia sido mudado ou reconhecido como Paulo. Barnabé vai em busca de Paulo, e com a chegada de Paulo, Paulo trouxe profundidade teológica nessa igreja. Barnabé reconheceu que não podia dar isso, por isso ele precisou de ajuda. Mas para reconhecer isso, o princípio aqui, irmãos, é o princípio da humildade. E isso é muito necessário numa igreja onde nós precisamos implementar essa intencionalidade no discipulado. Humildade. Humildade é você reconhecer que você não sabe todas as coisas. E por não saber todas as coisas, você precisa da ajuda dos outros. Ou seja, o contrário disso é você se colocar dentro de uma ilha, de um engano da autossuficiência, e assim acabar sucumbindo na sua vitalidade espiritual por não querer depender de ninguém, por não querer ajuda de ninguém, por não reconhecer que você não é autossuficiente. Irmãos, Barnabé aqui reconhece que na questão doutrinária, no ensino teológico, Paulo era mais capacitado que ele. E eu gostaria de afirmar que na igreja onde não existe competição, quando não tem competição nenhuma, os ciúmes e as intrigas não se proliferam. E o resultado é crescimento e maturidade na comunidade. Barnabé não ficou com ciúmezinho, olha, eu não vou chamar Paulo aqui, porque se Paulo vir, o pessoal vai reconhecer que ele é mais capacitado que eu, aí vou começar a observar apenas Paulo, eu vou ficar escanteado, eu vou ficar no canto. Irmãos, aqui não tem a síndrome, não é? Alguns crentes carregam essa síndrome do irmão que foi deixado de canto. Você sabe aquela história, né? Que vai nascer o novo irmãozinho que está na barriga da mamãe, aí aquela frase tão ridícula que eu acho, na verdade, olha, vai ficar de canto. Já viram algumas mamães falarem isso para os seus filhos? Vai nascer fulano, você vai ficar de canto. Ih, ficou de canto. Irmãos, dentro de uma igreja não tem esse negócio de ficar de canto. Todos têm o seu papel a ser desempenhado dentro da comunidade. Cada um faz a sua função. E competição no meio disso é extremamente prejudicial. Alguns têm dons e talentos para determinadas áreas. Outros têm dons e talentos para determinadas
para outras áreas. Mas a verdade é que essas pessoas dentro da comunidade se completam. Não é? É contribuição e não competição. Barnabé entendeu que a chegada de Paulo vinha para contribuir e não competir. Mas para tudo isso acontecer dentro de uma comunidade, é necessário humildade. E essa humildade partiu a partir da vida de Barnabé, em reconhecer isso e ir atrás de Paulo para essa função. O texto fala que continua com a chegada de Paulo, né? O texto diz que o ensino, não é? Eles ensinaram numerosa multidão. Dentro de uma igreja, de uma comunidade que é intencional no discipulado, o ensino, o preparo, não é? Esse discipulado ele vai acontecer por meio do aprofundamento teológico e não por meio de emocionalismo dos nossos dias. Sabe? Às vezes a gente está muito acostumado, não é, em vir e querer frequentar cultos em que só, eu preciso ser tocado nesse culto. Poxa, o louvor foi assim, eu não senti aquela emoção, não senti isso, não senti aquilo. Eu não estou dizendo, irmãos, que os louvores, momentos, a liturgia do culto não toca nas nossas emoções. Toca sim, isso é importante. Mas isso não é determinante para o nosso crescimento espiritual. Porque crescimento espiritual, ele não é algo que acontece por osmose, sabe? Você recebe de forma sobrenatural. O crescimento espiritual, ele se dá por meio do ensino da palavra de Deus. É aqui, irmãos, é no dia a dia, é na leitura bíblica, é observar texto, é participar de encontros teológicos, é ler a Bíblia, é chegar com as suas dúvidas na igreja, com seu discipulador, no grupo pequeno, na EBD. É você chegar com anseio e com fome de conhecimento de Deus. E a partir dessa sua fome e desse seu desejo de conhecer mais a Deus, a sua vida cresce, porque você estuda o Deus da palavra. E eu posso lhe afirmar que o seu louvor, a sua adoração, nesse sentido, no ambiente dentro da igreja, ou fora, ou em qualquer lugar onde você esteja, vai ser muito mais equilibrado, porque você está conhecendo o Deus que você adora. As suas orações vão melhorar. Sabe por que muitas das vezes as nossas orações são curtinhas? Não estou dizendo que só oração longa equivale, mas às vezes nossas orações até são repetitivas. Mas porque a gente conhece tão pouco dos atributos de Deus. Por exemplo, você já orou ou já viu orações só referentes aos atributos de Deus? Você sabe quais são os atributos de Deus? Leia a Bíblia. Conheça o Senhor, conheça a boa doutrina. Busque isso e graças a Deus que as igrejas batistas, principalmente aqui as que são do nosso conhecimento, a nossa, por exemplo, a Igreja Batista Nova Esperança, sempre priorizou a EBD. Tenta, não é? Há anos a fio aí, enquanto tantas outras denominações têm descartado, ou muitas das vezes menosprezado o papel da EBD dentro do discipulado da igreja. A Nova Esperança tem priorizado isso. Valorize isso, meu irmão. Eu sei que nós estamos vivenciando um tempo diferente, não é? Mas esse tempo vai acabar. As reuniões, as EBDs vão voltar a ser presenciais. Priorize isso para o seu crescimento espiritual. E, em último lugar, nesse ponto, ser intencional no discipulado, nós vemos o resultado de tudo isso. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? A parte última do verso 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. O resultado disso é identificação com Cristo. Nada mais é, irmão, se nós formos retornar aí e olhar os princípios, né? Uma igreja onde a inveja não acontece. Uma igreja onde a exortação acontece. Onde essa exortação vem pelo exemplo. Onde a humildade é percebida, onde o ensino constrói vidas
fortalecidas na boa doutrina. O resultado natural disso é sermos identificados como seguidores de Cristo. Ah, queridos, e nós vivemos num tempo tão necessário em sermos identificados com Cristo Jesus e defendermos a bandeira de Cristo e não qualquer outra bandeira. Nenhuma bandeira ideológica, nenhuma bandeira desse segmento, daquele segmento, A ou B, mas sim a nossa caminhada ser definida por Cristo apenas e o que Ele ensina na sua palavra. Nosso alvo é parecer com Cristo de tal forma que a nossa identidade terrena seja apegada e o mundo veja Cristo e perceba Cristo. Na verdade, nosso alvo é parecer com Cristo de tal forma que nossa identidade terrena seja apagada e o mundo veja Cristo em nosso falar, sentir e também no nosso agir, principalmente. Porque não devem ser apenas afirmações sobre ser seguidor de Cristo, mas ações de seguidor de Cristo, no amor, no sentir a dor do próximo, em se ofertar, se doar em benefício da paz e todos os valores presentes no reino de Deus. E sobre ações, eu gostaria de, por último, afirmar que uma igreja missional é uma igreja intencional no agir com misericórdia. Nós vemos aqui a partir do verso 27, não é? A aparição de um problema, e o problema aqui é fome. E essa fome me parece ser algo quase que de um alcance bem grande. E esses discípulos, então, as igrejas são avisadas por meio de um homem chamado Ágabo. E há uma decisão aqui. Essa igreja que estava experimentando esse discipulado, essa igreja que estava experimentando conversões, um viver prático do cristianismo, agora vai ter a oportunidade de provar isso. Ou seja, irmãos, o que nós vemos aqui é que ser intencional no agir com misericórdia nada mais é que resultado daquilo que professamos. Me parece que Lucas registra esses momentos da igreja em Antioquia para mostrar as bases de uma igreja missional. Uma igreja missional é aquela aonde a conversão, não é, acontece por meio da evangelização. A prioridade, evangelização, intencional na evangelização. Essa evangelização, ela promove a transformação, ela promove e essa transformação se dá por meio do discipulado, intencional na evangelização, intencional no discipulado, porque promove a transformação, mas precisa de algo concreto. A nossa experiência de fé nunca pode ficar apenas na área semântica, nas palavras, no discurso. Nós precisamos provar o nosso cristianismo por meio de ações. E a ação aqui, nesse contexto, é uma ação de misericórdia. O povo, nesse momento, precisava ser acudido, não é? Por conta da fome. E a igreja se organiza, não é? O texto diz que a igreja pensa, se organiza e manda uma oferta para suprir as necessidades do povo que estava passando fome. É isso, irmãos. Como cristãos, quando podemos e a necessidade surgir, nós devemos agir com misericórdia.
Cada um, o texto diz, resolveu dar. E não foi nada, não teve imposição, não teve uma palavra de ordem lá na frente. Olha, façam isso que vocês vão ser abençoados. Não teve barganha, como a gente vê por aí nesse evangelicalismo da moda. As pessoas trocando bênçãos. Olha, oferta isso aqui, você vai ser abençoado. Não existe isso, irmãos. O que a gente vê aqui é uma disposição natural como resultado de uma igreja missional que estava experimentando a transformação do Espírito Santo agindo na vida dessas pessoas. A necessidade gerou a oportunidade. Isso não é nenhum tipo de apologia. O texto não está fazendo apologia a esse sistema. Olha, é para isso, para aquilo. Nós não precisamos do socialismo, nós não precisamos de capitalismo, desse sistema ou daquele outro sistema. Nós não precisamos dos ismos da moda, nós precisamos apenas do cristianismo para agirmos com misericórdia. Isso é suficiente. Cristo apenas. Seguir a Cristo e viver os valores de Cristo nessa terra é suficiente. Não precisamos de mais nada, irmãos, de mais nada. Essa igreja fez a diferença no proclamar, no início do texto, e também fez a diferença no doar, aqui no final do texto. Eu gostaria de encerrar, irmãos, com algumas aplicações desse texto às nossas vidas. Em primeiro lugar, o que a nossa igreja proclama? O que você tem proclamado como discípulo do Senhor Jesus? Uma denominação? Nosso caderno de comportamento moral? Nossas regras de comportamento moral? Como eu sei que estou num processo de discipulado?